Eu assisti recentemente o filme Uma Dobra no Tempo e assisti-lo me fez refletir sobre algumas considerações que Platão faz sobre o cuidado em escolher obras para estar entrando na nossa mente e nos influenciando. Vou passar um pouquinho das minhas impressões desse filme para vocês e vou fazer uma ligação com o que Platão indica para escolhermos obras e por que eu acho, já adianto, esta obra não interessante para assistir, principalmente ao público a que ela é destinada. O Michel Alexandre comentou aqui para me fazer uma análise sobre a obra Uma Dobra no Tempo. Eu assisti o filme Uma Dobra no Tempo. Ele é baseado no livro de mesmo nome, da autora Madeleine L'Engle, mas este filme foi dirigido pela Ava DuVernay, ou Iva DuVernay, e tem roteiro de Jennifer Lee e Jeff Stockwell. Dois irmãos, uma menina um pouco mais velha, um menino um pouco mais novinho, iniciam uma busca para encontrar seu pai desaparecido. O casal de pais dessas crianças são cientistas e esse pai desapareceu. O filme fala em torno de 4 anos e eles começam a receber visitas de algumas pessoas, entre aspas, porque são um pouco estranhas, e essas pessoas começam a instigá-los a buscar esse pai desaparecido. E assim eles começam essa busca com a ajuda dessas mulheres, dessas pessoas, entre aspas, que aparecem e começam a procurar esse pai desaparecido. Bom, de cara, eu já digo que eu não gostei do filme. Eu achei extremamente desinteressante a maneira como é abordada. Eu fiz uma rápida pesquisa, a minha opinião, ela é basicamente parecida com a da maioria das pessoas com relação a esse filme. No entanto, eu achei algumas avaliações positivas em algumas situações. A classificação indicativa deste filme é de 10 anos e essas falas sobre avaliações positivas são de crianças e adolescentes. No entanto, a avaliação do Google é de 49% de pessoas que gostaram desse filme. A avaliação dos críticos é por volta de 40 e poucos por cento e a do público é ainda pior, se não me engano, 26%. E comparando esta avaliação que eu achei positiva de crianças e adolescentes, né, jovens de uma maneira geral, com o público comum, eu comecei a tirar algumas conclusões. Este filme nitidamente é destinado ao público jovem. Todas as cores são muito saturadas, é muito contraste de cores, muito chamativas, a linguagem é mais simples e principalmente os protagonistas sendo crianças. E aqui eu acho que eu encontrei o primeiro problema com relação à avaliação, principalmente do público. Se tem uma coisa que, por exemplo, para mim me incomoda muito, é criança superdotada. Criança gênio, criança que resolve problemas. E nesse filme não tem uma criança que resolve problemas e é um gênio. Tem duas. Você tá falando sério? A garota, que é a protagonista, né, a personagem principal, ela é um pouco mais discreta no início e tal, e inicialmente o irmão mais novo dela é que conduz a trama. Gente, chega a ser patético alguns comportamentos, porque eu fico pensando assim, olha, como as pessoas vão envolver naquela trama, e é algo básico pra gente interagir com o filme, pra gente emergir naquela obra, como que as pessoas vão se envolver se o protagonista tem, sei lá, 5, 6, 7 anos, e ele é um gênio que faz tudo na hora que ele vem à cabeça, tudo que ele pensa, ele executa, as coisas se conduzem com as ações dele, ele meio que funciona como um professor roteiro, porque ele explica cada situação, aparece um personagem novo, é ele que apresenta, aparece uma situação, é ele que narra, ele toma a iniciativa de fazer coisas temerárias para uma criança e mesmo assim a trama se conduz, pelo menos até determinado ponto, só por essa criança. Eu tenho certeza que o público comum já parte desse problema. É muito complicado assistir um filme de criança prodígio. Pelo menos eu falo por mim e eu acho que eu falo pela maioria das pessoas que assistiu esse filme. Criança prodígio, gente, pode até existir, mas se você parar para pensar, não é uma coisa que a gente encontra na rua, que tem 10 na nossa família, não é algo que a gente vai ver comumente. Uma criança, ainda mais nos dias de hoje, a gente sabe que a maioria delas tem uma dificuldade absurda de ler um livro. E aí é uma criança gênio, cientista, a menina um pouco mais velha, né, meio adolescente, pré-adolescente ali, ela fala de física, fala de algumas situações que nós vamos ver mais pra frente, que é uma coisa meio
estranha, é um negócio que te soa esquisito. Não tem muita explicação. O filme trata de situações científicas muito complexas, teorias de Tesseract, viagem no tempo, de viajar uma distância muito longa, mais rápido que a velocidade da luz. E assim, isso é trabalhado na trama com uma simplicidade absurda. A maneira como a trama precisa se conduzir, as coisas acontecem sem muita explicação e vamos que vamos. O início do filme ainda tem algumas situações que é nitidamente aquela situação de bullying tradicional de filme convencional americano. E no caso da criança, a mais nova, né, o menino, ele ainda passa por situações assim, de ter um diálogo extremamente expositivo do lado dele, uma diretora junto com o professor, se não me engano, é isso. Eles conversam sobre o pai desaparecido e a criança dá um sermão nos adultos, que já é outra coisa que me incomoda demais em qualquer filme, porque a gente... Gente, criança dando sermão em adulto é um negócio que me incomoda demais, tanto em filme quanto na realidade. Ah, mas... Patrick, pode ser que uma criança esteja certa sobre alguma situação e o adulto esteja equivocado? Pode ser, gente. Mas na maior parte das situações que a gente vê no dia a dia, isso é o que acontece? Isso é o que a gente vê normalmente? Então, por mais que eu saiba que isso é possível de acontecer, a nossa suspensão de descrença, ou pelo menos a minha, não consegue abranger isso de uma forma natural. E isso não acontece uma ou duas falas do filme. O filme inteiro é trabalhado dessa forma, com crianças resolvendo problemas extremamente complexos, ou pelo menos teoricamente, fazendo coisas que adultos não conseguiram fazer, e isso torna o filme muito complicado de assistir. Eu acredito que foi por isso que a audiência, de uma forma geral, não gostou do filme. O filme tem outro problema, que é o seguinte: o tema tem muito a ver com ciência, um tema muito científico, com viagem espacial, na velocidade da luz, cientistas até como coadjuvantes da trama, e várias vezes a palavra amor é usada quase que como uma solução dos problemas. E aí acaba que as linguagens não se comunicam. Apesar de eu entender que existe sim um contexto de amor que faz as pessoas se mover, amor pelas pessoas, que faz elas irem atrás um do outro, procurar, no caso da filha procurando o pai. Mas, quando isso é usado com muita frequência e num filme que se propõe a falar de assuntos científicos, isso fica complicado. E isso foi uma coisa que foi levantada por críticos e pelo público comum. Outra coisa que me incomodou demais durante o filme é que, apesar de eu entender que os personagens ali não são seres humanos comuns, a fisionomia é de ser humano. E alguns ali têm situações que são quase beiram o ridículo. Parece que a trama é feita de uma forma para engajar uma adolescente. Porque tem 3 personagens que aparecem e conduzem essas duas crianças para a procura, né? Para essa busca do pai. E essas 3 personagens, elas são meio que o conjunto de situações que a gente vê na sociedade. Me dá uma sensação que teve um pouquinho aqui também de teoria freudiana, que é aquela questão do ego, superego e o id. Me dá a sensação que cada uma dessas 3 personagens representa um desses fenômenos, uma dessas partes, né, da psique humana, segundo Freud. A gente tem uma personagem que é um pouco mais ponderada, que é o papel aqui da Oprah, e a gente tem personagens que são uma o extremo de um lado e a outra o extremo do outro. Uma é extremamente pessimista, eu vou falar um pouquinho sobre ela, e a outra é extremamente otimista. Os diálogos são antinaturais, é um negócio meio ridículo assim às vezes, porque uma me dá uma sensação que ela está lá só para criticar a protagonista. É aquele personagem que parece que existe só para você lembrar das pessoas que te fazem críticas. E ela fica o tempo todo, eu sei que ela não deveria estar aqui. Eu não sei por que chamaram ela. Ela não consegue fazer as coisas. Ela não consegue ter tal conduta. Ela não consegue executar tal ação. Esta personagem só existe para te lembrar de pessoas que fazem isso na sua vida. Fica te criticando, te apontando problemas. E a outra personagem, para te ser bem sincero, teve momentos que eu ri. E foram vários, a maior parte. Porque ela é meio assim, a cena está acontecendo, todo mundo está conversando, está falando sobre quais os passos que vão ser feitos adiante. E aí, no meio da fala, ela aparece como uma citação de uma frase de efeito. As pessoas estão conversando e no meio da conversa do que vai ser feito, ela fala tipo isso. Só sei que nada sei. Sócrates, Grécia. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
Seu Madruga, México. A vida sem amor é como uma árvore sem flores ou frutos. Gibran, libanês. O amor não vê com os olhos, mas com a mente. Shakespeare, inglês. Mano. Tucker, americano. Pode parecer piada o que eu tô falando, mas existe uma personagem que faz isso durante as cenas. É ridículo. Eu ri. Eu me peguei rindo várias vezes porque é um negócio que me soa estranho. A gente tá conversando, tentando resolver problemas e a pessoa cita uma frase de efeito e ela só faz isso até determinada parte do filme. Tá brava? Naturalmente vai ter uma aversão àquilo ali, já te soa artificial. Essas três personagens juntas me deixa a sensação de que a autora, a diretora, os roteiristas querem fazer com que o telespectador associe isso à sua vida comum, que é meio que isso que a gente encontra em rede social. É um monte de frase de efeito, frase de coach, solução mágica para a vida, ou pelo menos, eu não vou falar que todas as frases que estão lá eu discordo, não é isso, mas são frases de efeito soltas, algumas comparações que são feitas, algumas pessoas que duvidam de você, te criticam, e todo esse conjunto de situações me parece que é feito artificialmente para fazer você se sentir no lugar daquela protagonista. O que eu, particularmente, não consegui em momento algum. Eu não sei se vocês conseguiram. O roteiro desse filme também tem alguns momentos que me incomodaram demais. O pai dessas crianças, né, protagonistas do filme, passou uma boa parte da vida fazendo pesquisa sobre o Tesseract, fazendo pesquisa sobre a possibilidade de viajar distâncias absurdas, mas numa velocidade maior do que a velocidade da luz. E ali ele teve toda uma pesquisa, ele ficava em casa trabalhando, tem um laboratório em casa, como é comum, né? Todo cientista de filme tem um laboratório em casa. Ele passou muito tempo da vida estudando isso. Quando as crianças vão viajar, a frase que é dita, gente, eu não estou exagerando, a frase que é dita é esta: você só precisa encontrar a frequência certa e ter fé em quem você é. Gente, eu não sei vocês, mas quando você escuta isso, dá vontade de desligar o filme. É um negócio ridículo. É autoajuda da mais barata que existe. É ter fé em você mesmo e achar a frequência certa que você vai conseguir ir para uma outra galáxia. Tenta aí agora, qualquer um de vocês. Façam isso. Eu quero descobrir se tem outra galáxia e eu vou achar a frequência certa e ter fé em mim mesmo. Tem uma outra cena que eles descobrem um planeta. E esse planeta, ele meio que é muito próximo do que eles chamam do mal, né? O mal supremo do filme da galáxia que está lá. E este planeta, essas três figuras das mulheres que estão auxiliando ali essas crianças, não podem ir para lá. Porque meio que as mulheres são o bem supremo e tal. E elas não podem tesserar, que é outro tema que eu acho péssimo, que eles meio que tornam o substantivo um verbo e usa isso toda vez que eles vão viajar no tempo, eles falam tesserar. Mas elas dizem que não pode tesserar para esse planeta, porque ele é mau e não sei o quê, e elas só podem viajar para algum lugar que haja uma coisa benéfica e tal. 3 segundos depois, elas tesseram para esse planeta e eles aparecem lá. E a explicação que vem é: seu desejo de encontrar o seu pai assumiu nossa tesserada e a redirecionou da Terra. Que merda, hein? Ah, não, gente, é sério. É sério mesmo. É tipo, as entidades que estão ajudando elas, vai saber se essas entidades são eternas, elas conseguem viajar entre planetas, entre realidades, e uma criança de, sei lá, 13, 14, 15 anos, essa criança alterou a rota simplesmente pela força da vontade dela, pela fé dela, sei lá pelo quê. Sem contar todas as vezes que a trama se desenvolve apenas com essa ideia da fé. Ah, tenha fé em você mesmo. Tudo está dentro de você. Agora, vou falar uma coisa que, na minha visão, foi positiva do filme, né? O visual que é criado, a estética do filme aqui, eu achei até legal. Tem algumas composições muito bonitas e eu acho que isso foi extremamente facilitado por se tratar de planetas e paisagens que, teoricamente, não existem. Então, é um pouco mais tranquilo. Você tem uma liberdade criativa enorme. Tem visuais, composições
que eu achei até interessante. No filme, eu trabalho com fotografia, achei bonito algumas composições, algumas combinações e paletas de cores, eu achei até interessante. Mas, tirando isso, não é um filme que eu vou reassistir, não é um filme que eu recomendo para as pessoas assistirem. Eu não gostei do filme, não acho legal. Já ressalto que a partir de agora, provavelmente vão ter spoiler, eu não estou muito preocupado em atrapalhar a experiência de vocês de assistir esse filme, e eu não sei até que ponto esta obra, o filme em si, tem a ver com o desfecho do livro. Então pode ser que atrapalhe a sua experiência de ler o livro também. Então já fica o aviso. Agora, voltado um pouco mais para a interpretação do que está sendo transmitido no filme. E aí eu vou permear por solução do problema, enfim, do início ao fim do filme. Essa diretora, pessoal, é bem característico no trabalho dela essas pautas de movimento negro, de atenção às minorias, e particularmente eu não tenho muito problema com as pautas especificamente, mas eu gosto sempre de analisar o que está sendo dito e o fundo daquelas questões. Ela tem obras renomadas, obras que foram muito elogiadas, mas essa daqui nem pela crítica foi elogiada. E aí eu acho que tem um grande problema no foco dela, que são as crianças. A abordagem que ela faz aqui do comportamento das crianças, para mim, é um problema gigantesco. No início do filme, uma personagem está dentro da casa da família, do nada, uma personagem que ninguém viu, teoricamente ali é uma pessoa que uma criança de, sei lá, 6, 7 anos colocou para dentro de casa. A mãe chega, vê essa pessoa dentro de casa e o filho fala: não, ela é uma boa pessoa, ela é isso ou aquilo, ou sei lá qual o termo que ele usa. A mãe acha estranho, mas também não age, e a criança colocou um estranho para dentro de casa durante a noite. Já é um negócio estranho por si só. E a decisão desta criança, a mais nova entre as duas, não para por aí. Ele toma várias decisões que avançam a trama, assim, mas na total temeridade. Ele faz o que dá na telha dele, porque sim, entra na casa de estranho, chama estranho para dentro de casa e explica e dá a explicação dele. E todo mundo, nossa, ele é um gênio. É impressionante o quanto esta figura ela é exaltada como um gênio, tudo que ele faz é incrível. E, gente, é uma criança. É uma criança de 5, 6 anos. Então é muito difícil você ver isso, pelo menos para mim foi difícil ver e não causar uma estranheza natural. Eu vejo outro problema aqui, que basicamente o cinema hoje é massivo nesse problema. O filme apresenta 3 personagens masculinos, pelo menos é o que eu vejo, o que eu lembro aqui de cara. O pai das crianças, que basicamente é um pai ausente. Mais pra frente a gente vai falar da frase que ele fala e do problema que é esta frase. O segundo é o diretor da escola, que representa todo esse sistema, que não compreende os dramas da adolescente ali, que não compreende as dores que ela está sofrendo, trata ela até como uma vilã, sendo que ela é uma pessoa que está sendo atacada, está sofrendo bullying. Então é mais um homem que representa uma visão negativa. Tem um homem que representa uma figura em um dos planetas que eles vão, e aí este homem basicamente não conduz nada a lugar algum. Ele só fala para a personagem olhar para si mesmo e se concentrar que a solução está nela. Os outros personagens que aparecem masculinos aqui, basicamente eles não têm relevância na trama. De uma forma geral, durante o filme inteiro não há uma figura masculina que representa uma virtude. E isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Pegue e recapitule na sua mente qual foi a última vez que você viu um personagem masculino com pelo menos uma qualidade, um comportamento que seja positivo? Qual foi a última vez que você viu um pai de verdade representado no cinema? Qual foi a última vez que você viu uma figura masculina tomando frente de alguma decisão? Isso é a coisa mais rara que existe. E nós temos que lembrar, eu estava esquecendo até agora, de um companheiro desta menina, né, de jornada, que na verdade vão 3 crianças, entre aspas, né, 2 adolescentes e uma criança nessa jornada. Este outro rapaz, ele tem um interesse ali amoroso pela personagem, e a busca, né, começa a acontecer, e ele vai se envolvendo com essa menina e ele embarca nessa busca. Esse personagem, ele é simplesmente patético. É um negócio deprimente. Parece que o personagem só existe para fazer elogios a essa personagem principal. Mas é um negócio que chega a ser ridículo. Toda vez que ele abre a boca é para fazer um elogio para ela. Ah, eu já te disse o quanto você é incrível, como você é inteligente. Você não tem ideia do quanto é maravilhosa. Não consegue, né?
Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu tivesse uma pessoa perto de mim desse jeito, eu ia falar assim, olha, fica calado, pelo amor de Deus. Eu sei que eu não sou isso aí tudo que você tá falando e pode me falar o que você já quer. É um negócio forçado pra caramba. É uma coisa que te causa uma estranheza natural impressionante. E ali vem outro problema quando eles vão entrar nessa jornada de busca, vem um outro problema que é muito sutil. É uma frase que passa muito rápido. As crianças estão no quintal de casa e chega as 3 figuras, digamos assim, que já tinham sido apresentadas 2. A terceira, que é o papel da Oprah, ela chega com uma figura enorme, grande e tal, fisicamente mesmo enorme, e ela fala que eles têm que ir em busca naquele momento do pai. E a personagem principal caminha para entrar em casa para avisar a mãe que eles estavam indo atrás do pai. E a Oprah fala que não. A Oprah não, o personagem da Oprah, né? Eu sou péssimo com nomes, gente, então é por isso que eu não falo o nome dos personagens. A personagem ali da Oprah fala que não tem tempo, né? Que depois, quando eles voltarem, ele avisa. A menina está indo numa jornada que é extremamente perigosa, que ela pode nunca mais voltar. Inclusive, o pai dela tem 4 anos que foi e não voltou. E aí ela está indo falar com a mãe, avisar que ela vai nessa jornada. E uma personagem que a menina conheceu há 10 segundos fala para ela não avisar a mãe. E ela simplesmente volta e entra. Eu não sei vocês, pessoal, mas isso soa muito estranho. É um negócio que me chama a atenção de cara. Ah, Patrick, mas não tem problema nenhum, né? Só uma criança e tal. Será que não tem problema, gente? Será que realmente uma criança não avisando os pais onde está indo e atendendo ao chamado de um estranho realmente não tem problema nenhum? E um filme incentiva isso, cujo público, a classificação indicativa é de 10 anos. A maior parte das pessoas que assistem esses filmes são crianças e adolescentes. E no filme, os adultos são tratados a todo momento como pessoas alheias à solução dos problemas. A solução sempre vem das crianças e dos adolescentes. Então é um negócio que me soa muito estranho, esquisito e eu desconfio de cara para falar o mínimo. Esse filme traz uma mensagem fortíssima de se aceitar como é. Inclusive tem uma cena que, teoricamente, as 3 personagens ali vão deixar estas crianças e vão fazer com que elas vá sozinhas a partir dali, porque elas não podem ir, como eu já disse, elas vão, né? Mas, nesse momento, aparece a pessoa ali, a personagem que sempre faz críticas à personagem principal e fala com ela que os defeitos dela são presente que a personagem dá para ela, porque cada uma tá dando um presente, né? Que mais para frente vai virar uma solução dos problemas, né? Que eles vão se envolver. Mas ali a personagem chega e fala, eu te dou de presente os seus defeitos. E aí a personagem principal fala, você sabe que os defeitos são as más qualidades. Aí fica meio no ar. Será que ela quis dizer que defeitos na verdade são qualidades e aí depende de quem tá olhando? Aí eu acho extremamente interessante você se atentar à obra do Aristóteles sobre virtude. E na minha visão, essa questão relativista sobre qualidade e defeito, e toda vez que alguém te faz uma crítica, você sempre vê como, ah não, ela fez uma crítica, mas aquilo na verdade é a minha qualidade. Ah, os meus defeitos são as minhas qualidades. Gente, toma cuidado com isso. Não é sempre assim. Eu fico meio encucado com essa visão sempre positiva demais do ser humano, quando na verdade a gente tem um monte de defeitos sim, um monte de coisa que às vezes a gente não consegue mudar, mas muitas coisas deveriam ser trabalhadas e serem alteradas, serem mudadas. E se a gente fica nessa visão de que meus defeitos são as minhas qualidades, eu acho que isso é um problema e isso na verdade escora um raciocínio de que você nunca precisa mudar, porque os seus defeitos já são suas qualidades. Talvez é só a pessoa que está vendo daquela forma, e eu não concordo muito com essa visão, pelo menos na maior parte do tempo, né? E quando eles são deixados nesse planeta, nessa terra que é muito próxima do mal, esse lugar tem até algumas armadilhas que são interessantes. Esse planeta desenvolve algumas armadilhas para pegar as pessoas e você tem que desvendar esses enigmas, entre aspas. Só que aí vem um problema gigantesco desse roteiro, que eu não consigo perceber de onde que eles tiraram isso. Tem um momento que esse planeta envolve os personagens num furacão. É o furacão, gente. Quantos quilômetros por hora o vento chega durante um tornado, um furacão? E a solução que a menina pensa é o seguinte, eu devo vencer o meu medo e deixar que o furacão me leve, porque ele está fazendo os objetos girar em torno, mas ele está lançando os objetos no lugar que eles precisam ir, que é para cima de um penhasco lá. E nesse momento, tá bom, faz até sentido. Só que como que eles vão fazer para viajar nisso aí? Eles entram num tronco de árvore. Esse tronco é puxado pelo tornado e ele é arremessado nesse penhasco.
Vocês imaginam um tronco sendo arremessado, sei lá, 150, 200, 300 km por hora e batendo num penhasco, na terra normal? O que aconteceria com duas pessoas que estão ali dentro? E eles caem sem brincadeira nenhuma, sem sujar o óculos da menina. É um negócio... Se você estava com a suspensão de descrença ligada até aqui, a minha já foi embora desde o início do filme. Mas quem estava conseguindo emergir no universo, falou assim, gente, o que é isso? Esse planeta não tem gravidade? Esse planeta não tem uma força? As leis da física não se aplicam ali. E aí o personagem que tá ali só para elevar o ego da personagem principal, né, o namoradinho dela, fala assim, como você sabia disso? Ela fala, é uma questão de física, efeito Stirling. E pronto, a explicação é essa. Nós sobrevivemos em bater na Terra a 200 km por hora, porque sim, como sempre, ele só vira pra ela e fala, eu já te falei que você é maravilhosa? Eu não tô brincando, gente, é isso aí mesmo que é o filme. É desse jeito que ele conta essa história desse casal maravilhoso, batendo a 200 km, 300, sei lá, por hora, num barranco, numa terra e não sujando nem o óculos. E ali, nesse momento, eles vão resolvendo algumas situações. Nesse momento também acontece do menino, entre aspas, ser possuído, sei lá, qual que é a melhor palavra. Essa criança começa a representar o mal, né, que está ali no ambiente, o mal que é representado, essa figura que possui a criança. Ele começa a conversar com a menina e com o seu projeto de namorado ali. E a menina coloca um presente que ela recebeu, né, de uma das três figuras lá, e aí ela começa a ver formas geométricas. E ela começa a, sei lá, talvez a vontade da cabeça dela começa a andar e ela pula no meio de uma sala, que são formas geométricas coloridas, e não é explicado como que se chega lá. Ela simplesmente viu, foi pisando, degrau a degrau, ela pulou e achou o pai dela. Talvez eu sou burro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não consegui achar a explicação disso. Mas foi assim que ela resolveu o problema, achou o pai dela e volta. Quando ela e o pai dela voltam, eles encontram com as outras crianças. O menininho, a possuída, irmão dela, ele começa a falar que não adianta nada, porque eles não vão conseguir sair de lá. Até ali até faz sentido, porque ela chegou onde o pai dela estava. Sair de lá é um outro problema. E aí acontece a solução. A solução, ela é encontrada no amor. A menina assume os seus defeitos e fala que ama o irmão. E ali o problema todo se resolve, o mal é vencido, entre aspas, pelo amor, digamos assim. Tá, até entendo isso. Agora, e o pai? O amor dessa adolescente pelo pai é maior do que o amor do pai pela irmã? Ah, não, mas ela somou o amor com a inteligência. Tá, o pai é um cientista, de certa forma até renomado, ele achou o Tesseract, ele viajou, pelo menos ele descobriu como viajar, ele foi até esse lugar. Mas para sair a menina consegue e ele não. E esse problema é resolvido, sei lá por quê. Ela tem mais vontade e é só isso que é dito no filme. E vida que segue. E nesse momento que eles acham a saída, acontece para mim a pérola principal desse filme. Essas três entidades vêm conversar com esta menina, que foi a solucionadora de toda a questão. Nesse momento, o pai dela, o irmão mais novo e o namoradinho dela lá somem e fica só a menina para trás para conversar com essas três figuras, as três mulheres lá. E nesse momento, tem um discurso maravilhoso. E eu achei bem interessante as figuras que são citadas nesse discurso, porque ela fala que esta menina entrou para a lista de grandes heróis ou grandes heroínas. E esses heróis são exaltados porque, digamos que, face a face com uma escuridão, eles não se abateram. E eles não só acreditaram na luz, mas eles foram luz. Ela faz uma lista. Ela fala Maya Angelou, que é uma autora, né, autora de livros, uma ativista, eu não estou discordando da importância do trabalho de forma alguma. Ela fala sobre Schindler, que é o personagem que tem filme, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que salvou os judeus e tal, até aí tá tudo bem. Já ouvi falar sobre algumas controvérsias, que não exatamente como tá no filme, mas até aí tudo bem. É um personagem que a gente sabe mais ou menos a relevância que ele teve, a importância, e que ele realmente fez obras muito importantes, ele salvou vidas ali na época do Holocausto. Ela fala de Austen, que aí eu não sei de quem exatamente ela está falando, tem Jane Austen, mas eu não acredito que é Jane Austen, porque a abordagem dos livros da feminilidade que a Jane Austen tem é completamente diferente de toda a abordagem que tem aqui e das outras pessoas que participam dessa lista. Ela fala Courier, que é uma cientista que fez algumas descobertas muito importantes sobre materiais radioativos, e de uma cientista de uma maneira geral, que foi importante para alguns avanços tecnológicos, mas a partir daí ela fala algumas figuras que são extremamente controversas.
né? Ou pelo menos polêmicas. Fala do Gandhi, e se você está discordando de mim que ele é uma figura controversa, talvez seja interessante você pesquisar um pouquinho sobre ele. Ela fala sobre Frida Kahlo, e aí declina um pouco mais, porque basta você pesquisar um pouquinho do que foi a vida dessa pessoa. Não estou falando que não tem ações positivas e que alguma pauta defendida por ela não pode ser legítima, mas pesquise um pouquinho sobre a vida dessa pessoa para vocês entenderem se realmente ela deve ser considerada esse símbolo heróico. E ela termina com o Nelson Mandela, que também é outra figura que quem acha que só tem coisa positiva deveria fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. E o Einstein. E é outro que, se alguém está achando estranho eu levantar como uma figura polêmica, deveria pesquisar um pouquinho mais a fundo, por fontes diferentes, o que foi Albert Einstein e o que talvez as pessoas já tenham descoberto sobre ele. E colocar todas essas pessoas numa lista como sendo luz e pessoas que são referência de um comportamento maravilhoso, uma conduta incrível, eu acho, no mínimo, estranho e controverso. E nós temos que lembrar que este filme é muito endereçado para crianças e adolescentes. Então nós estamos elencando heróis comparados à ação heróica desta personagem principal de figuras problemáticas, inclusive com problemas com relação a crianças. Bom, quando a jovem volta para casa, ela tem uma conversa com o pai, e aí é outra coisa que eu achei bem estranho, assim, que transmite uma mensagem meio esquisita. Ela conversa com o pai meio que pede desculpa por ter se preocupado tanto assim com o trabalho dele, né? E deixado eles, fez uma jornada de busca e de descoberta tão profunda, se concentrou tanto nisso que meio que deixou a família em segundo plano. E ele fala a seguinte frase: eu queria apertar a mão do Criador, mas eu deveria apertar a sua. E aí, esta visão, ela é, no mínimo, completamente anticristã. Porque se vocês lembrarem muito bem de algumas passagens bíblicas e da visão que o primeiro mandamento é colocado, é amar a Deus sobre todas as coisas. E esta fala, ela é extremamente voltada para colocar que uma busca pelo Criador, ela é ante uma visão de priorizar os filhos. Quando, na verdade, quem sabe um pouquinho da Bíblia fala justamente o oposto. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas você busca a Deus honrando e dando a vida pela sua esposa e pelos seus filhos. Então é uma coisa meio estranha essa frase, porque um pai de família falar que ele não deveria estar buscando o Criador, ao mesmo tempo que essa frase é controversa, porque é um cientista buscando o Criador. Eu achei no mínimo estranho e eu acho que ela deixa no ar uma mensagem, no mínimo, anticristianismo. O que tá tudo bem, todo mundo sabe que o meu posicionamento com relação a isso. Para quem não sabe, tem vídeo aqui sobre isso, mas eu acho meio estranha essa frase solta de um pai para filha, um cientista buscando o Criador e aí se perdendo e abandonando a família, abandonando entre aspas, porque ele queria voltar, mas não conseguia. Gente, cada um pode interpretar da maneira que quiser. Eu acho isso um pouco problemático, principalmente quando o maior público desse filme são as crianças e não necessariamente os adultos. Esse filme teve um orçamento bem gordinho de 100 milhões para um filme que não tem uma história muito famosa e tal, é uma adaptação de um livro, mas não é uma obra tão clássica, digamos assim, e ele faturou 132 milhões de dólares. Então eu acredito que se ele não ficou no 0 a 0, ele tomou um prejuízo, porque tem ainda o papel do marketing, tem os gastos com o lançamento do filme, com a sala de cinema, entre outros gastos. Eu acredito que ele tomou um prejuízo. Para mim é totalmente plausível. Como eu disse, a avaliação tanto de crítica quanto de público foi bem ruim, do público até pior, e na minha visão teve este erro que o filme é endereçado para crianças, e entre as crianças é muito mais provável que você vai ter uma avaliação um pouco maior, que ele tem um apelo um pouco mais emocional, personagens que as crianças e adolescentes podem se identificar e, ao mesmo tempo, ele foi muito assistido por adultos. Eu acredito que teve esse desencontro, isso pode ter provocado a péssima avaliação até do público e até pior
do que a avaliação da crítica. Lembrando sempre que essa questão de personagem criança superdotada, eu acho que é o que mata a curiosidade da maioria das pessoas adultas, que simplesmente é bem difícil você comprar isso diante do que a gente vê de criança e comportamento comum de crianças e adolescentes. Bom, a minha ligação deste filme com Platão é que na República, Platão levanta assim, a importância enorme que as obras culturais têm sobre as pessoas de uma sociedade. Tudo o que é tratado em uma obra cinematográfica como comum, como normal, é provavelmente assimilada pela população. E tratar virtudes ou ausência de virtudes nas pessoas pode contagiar quem assiste aquelas obras. Desde Platão as pessoas sabiam disso, independentemente do que você acredita ou não, a posição e as virtudes que são trabalhadas num filme, com a sequência de filmes e com a repetição dessas características nos personagens que sucedem ali através de um filme, de outro, com o passar do tempo, essas características são assimiladas pelas pessoas. E acaba que as pessoas começam a repetir as ações, a maneira de falar, o vocabulário daquelas pessoas ali representadas nos filmes, daquelas personalidades. Então é muito importante que os pais assistam o que as crianças estão assistindo e percebam o que está sendo levantado, as características dos personagens, as visões, as ideologias, entre aspas, dos personagens e perceba se aquilo é realmente o que você quer que o seu filho aprenda. Se você reparar, esses filmes que estão em streaming têm muito parecido personagens de um filme para outros. Eu falei sobre a visão que é colocada com a figura masculina nesse filme, né? E tem algumas figuras masculinas, mas nenhuma é um modelo que era tratado há um tempo atrás, um modelo de figura masculina, de coragem, de força, enfim. Essas características não tem nenhuma sendo trabalhadas nem nesse filme e nem na maioria dos filmes. Inclusive, a gente vê isso até em filme de super-herói. Os super-heróis que tinham determinadas características, eles foram substituídos por outros super-heróis com outras características ou pelo outro gênero. Eu não tenho problema com um filme tratar um gênero ou outro, tá, pessoal? Como protagonista mulher, homem, cor, isso pra mim não faz a menor diferença. Eu preocupo com uma obra boa e uma obra que mostre o ser humano, que mostre virtudes. Eu sinto falta um pouquinho de obras como O Senhor dos Anéis, que mostram pessoas que têm defeitos, mas que buscam incessantemente ser o melhor que elas podem. Busque o sucesso da sua jornada, mesmo que elas não consigam concretizar sozinhas determinadas jornadas por serem muito difíceis. Mas, no entanto, elas têm virtudes, são admiradas e são personagens que a gente se lembra, que ficam guardados na nossa memória e servem até como exemplos de conduta. Não necessariamente tem que ser uma pessoa perfeita, um personagem perfeito. Nós não precisamos ter um Jesus Cristo em cada filme. Mas eu acho que falta figuras, principalmente as masculinas, nos filmes mais recentes. Eu acho que tirando Top Gun, a gente não vê um filme que trata uma figura masculina com defeito, mas também com virtudes, com características de coragem, de liderança. É muito complicado ver esse tipo de produção hoje em dia. O livro, pessoal, eu posso até ler mais pra frente, mas assim, pela história, fantasia já é um negócio que não me interessa muito, tá? Para ser bem sincero. Eu gosto de coisas um pouco mais trazidas para a realidade, comportamentos um pouco mais reais. Eu acho, como eu citei o livro do Tolkien, ele tem personagens que não são reais, mas eles têm características muito realistas. Ele trabalha virtudes como ideais. E eu acho que isso me prende muito na trama. E é um livro consagrado, não tem nem o que dizer sobre uma obra dessa. Eu não tenho muito interesse em ler os livros, mas é uma possibilidade mais para frente. Eu acredito que o Michel colocou até pela obra escrita, é uma possibilidade, mas no momento não é uma prioridade assistir, até porque eu quero trazer para o canal mais linkando filmes e livros, beleza? E vocês aí, já assistiram o filme? Já leram o livro? O que achou? Me diz aqui se o filme é parecido com o livro ou se é muito diferente. Se você chegou até aqui, esse vídeo já deve estar bem grande. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.